abrir a palavra em Lucas, capítulo 10, versos do 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. É um texto já bem conhecido dos irmãos, acredito eu. Provavelmente já ouviram, né? Escutaram mensagens aí acerca desse fato, né? Dessa história. Mas eu tenho a certeza que Deus ele pode ministrar no teu coração, assim como ministrou no meu, de maneira diferente, para que você saia daqui nessa manhã, né, refletindo sobre a palavra ministrada, ouvida aqui nessa manhã. Lucas 10, no capítulo 10, verso 38, diz assim, todos acharam? Amém? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e que quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Só até aí. Eu quero repetir o verso 42, porque a ministração vai ser em cima desse verso. Há uma palavra-chave dentro desse versículo, que é escolheu. Eu queria ministrar sobre esta palavra, sobre escolhas nessa manhã. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos agradecer a Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã, te rendo graças a Deus por esse dia, por esse domingo tão abençoado, o dia que fez o Senhor. Por isso, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Obrigado pela vida de cada um irmão aqui nessa manhã, uma igreja abençoada, operosa, que ama a tua palavra. E nessa hora, Senhor, eu te peço, me ajuda a ministrar a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, da maneira que o Senhor quiser falar, e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, por mais uma vez ouvirmos, ó Deus, aquilo que vem do teu coração. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. O tema dessa ministração é a importância de uma boa escolha. A importância de uma boa escolha. Todos concordam comigo que é importante a gente escolher bem? É ou não é, Danilo? Graças a Deus, né? Irmã Jaqueline, é ou não é importante escolher bem? Irmã Jaqueline escolheu bem, escolheu casar com Danilo. Não foi, Danilo? Mó bênção, né? Aí, olha isso. Mas o Danilo também escolheu bem. E hoje, olha o resultado dessa escolha, né, Danilo? Parte do resultado, porque ainda muita coisa ainda vai vir boa, de bênção para vocês, né? Eu tenho certeza que ainda construirão, edificarão muitas coisas no Senhor. Mas vocês escolheram, né? Escolheram um dia
e graças a Deus o Senhor abençoou, continuou abençoando e vai continuar abençoando as escolhas de vocês, eu tenho certeza disso. Então, quando a gente fala sobre a importância, né, não é só para aqueles que estão iniciando na vida, mas para todos nós, todo ser humano, né, independente da idade, é importante saber escolher e é importante escolher bem, decidir, né? Naquela hora que você vai ter que decidir, você saber ser direcionado a escolher bem. E em toda a nossa trajetória, em todo o nosso curso de vida, nós estaremos diante de tomadas de decisões, em todo momento. É claro que quando nascemos, né, escolhem por nós, né? Foi você que escolheu o seu nome, Kiara? Não, né? Então escolheram por ela, mas foi uma escolha. A gente ri muito lá em casa, quando minha esposa fala, não sei se está sendo gravado, mas se ela ver, ela vai depois falar comigo. Tu falou? Mas a mãe dela, quando ela era pequena, hoje ela vendo as fotos, ela fala, não acredito que minha mãe usava essas roupas em mim. Eu não acredito que minha mãe penteava meu cabelo dessa forma, né? Porque hoje, né, o mundo muda sempre, né? Tem as tendências, né? Tem as modas, mas ela, quando ela olha as fotos dela quando era criança, ela fala, meu Deus, minha mãe tinha coragem de me vestir assim. E assim, mas depois quando a criança, né, o jovem, a pessoa vai crescendo, ela vai escolhendo, né? Ela vai tendo as suas preferências ali, né? De tipo de roupa, de cabelo. Eu não tenho esse privilégio de escolher meu corte. Né, o corte de cabelo, toda vez é o mesmo corte, né? Não tem muito o que escolher, mas os jovens escolhem, uma hora o cabelo está de um jeito, outra hora o cabelo está comprido, outra hora está curtinho, outra hora está de uma cor, e graças a Deus por isso, são escolhas, né? Mas são escolhas que estão relacionadas a preferências, não são escolhas que vão influenciar, não vão ter um peso, né, na vida espiritual ou no curso da vida do ser humano. E eu queria falar sobre as escolhas que são mais pesadas, ou escolhas mais importantes, que não estão relacionadas à preferência. Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando sobre até mesmo decisões. Ele fala que, às vezes a gente ora, né? Senhor, me abençoa, eu quero ter um carro, eu quero comprar um carro. Mas existem momentos que a gente não precisa orar para escolher qual é a cor do carro, né? Você não vai orar, Senhor, me direciona, ministra no meu coração qual a cor do carro que eu vou comprar. Isso daí a gente não ora, isso daí é o quê? São preferências, né? Tem gente que gosta de carro preto, de carro prata, branco, né? Amarelo, e assim sucessivamente. A gente não ora para escolher o que vai almoçar naquele dia. Ora, Danilo? Não ora, né? Irmão Matos, ora? Pô, peraí, hoje eu vou comer frango, ou vou comer linguiça calabresa, vou orar. Não, ninguém ora. Ou seja, a gente decide, né? Mas não precisa orar para isso. A gente ora sim, agradecendo a Deus pelo alimento, pela nossa despensa, né? Sendo gratos a Deus por ter nos dado o de comer, né? Todos os dias, né? Provendo aquilo que a gente precisa. Mas existem escolhas, né, que a gente tem que fazer, que dependendo de como a gente vai escolher, né, ou o que a gente vai escolher, se a gente escolher bem, por certo, vamos escolher o quê? Coisas boas, bons resultados. Em contrapartida, se escolhermos de maneira errada, iremos escolher, né, coisas aí que não vão ser tão boas para a nossa vida. Mas saiba de uma coisa, em tudo
Deus é Senhor. Se você for perguntar para mim, irmão Weber, você já escolheu na sua vida, ou já decidiu por algo errado? Ou já teve uma escolha errada? Eu vou falar sim, algumas vezes escolhi errado, ou escolhemos errado. Um breve testemunho aqui, um determinado momento, eu e Isabel, a gente entrou numa concessionária para ver um carro. E aí, conversa vai e vem, o vendedor nos convenceu em comprar um carro. Só que a gente não estava precisando comprar o carro, Danilo. A gente já tinha um carro, o carro não tinha, se eu não me engano, nem 2 anos de uso, um carro novo, e a gente ali fechou, palavrou com o vendedor, queríamos voltar depois do almoço para comprar aquele automóvel, e sem precisar, não era uma necessidade nossa, uma escolha. E aí a gente foi almoçar, né? Foi almoçar e depois do almoço a gente ia voltar para assinar ali o contrato, para fechar tudo direitinho, deixamos apalavrado. E aí a gente almoçando, eu olhei para a Isabel, ela me olhou, e ali eu não tenho dúvida que foi o Senhor. E a Isabel, assim, ela começou a chorar. Eu percebi que o olho dela encheu d'água, chorar. Ela falou assim, a gente não estava precisando de carro. Porque a gente foi entrar em prestação agora, a gente vai entrar em prestação agora, nosso carro está novo. Foi mais por, sei lá, emoção, capricho, né? Aquela coisa de querer. Mas não era o momento, eu não estava precisando. E ali eu fiquei meio emocionado também. E a gente falou, não, a gente não vai comprar esse carro não assinei nada. Vamos voltar lá e a gente vai desfazer o negócio. E voltamos lá, o vendedor ficou muito chateado, não gostou, mas assim, foi uma decisão tomada errada. Nós não oramos, obrigado meu irmão, nós não oramos, nós não pedimos a orientação ao Senhor, e nós não precisávamos também. E aí, olha o peso que traz uma escolha errada. Não trouxe alegria. Não trouxe. E uma das confirmações de que Deus está direcionando a gente no curso, né? Ou Deus está no caminho junto conosco, ou Deus está abençoando ali uma das nossas decisões e escolhas, é o quê? É a paz. É a alegria. Se a gente às vezes toma alguma decisão, alguma escolha que venha trazer perturbação ou venha trazer algum desconforto para a nossa alma, a gente precisa orar, porque para saber se Deus está naquele negócio. Então, assim, escolhas boas, bons frutos, bons resultados. Escolhas erradas, resultados ruins. E eu quero aqui até participar os irmãos, eu acredito que eu nunca falei isso aqui, né, e eu acho que aqui ninguém sabe, mas quando eu era mais jovem, né, que eu sou bem jovem ainda, né, Danilo? Bem jovem, somos bem jovens. Mas quando eu tinha a idade desses meninos aqui, né, 15, 16, 14, mais, 20 já, 18, mas tem ali o Samuel, tem o quê? Tem 13 anos. Então, não era da idade mais ou menos de Samuel, 13 para 14 anos, minha mãe me levou a uma psicóloga. E a gente às vezes pensa, né? Eu mesmo pensava, quando eu era mais jovem, psicólogo, para quê? A gente fala logo assim, eu não estou maluco, eu não sou maluco. Psicólogo. Mas, graças a Deus que isso caiu na minha vida, sabe? Hoje eu vejo que é um profissional muito importante, né? Muito importante para a vida do ser humano. O psicólogo, ele estuda, né? Para nos ajudar, para nos orientar,
para entender ali, para nos fazer entender, nos permitir entender e, às vezes, tomar até algumas escolhas e decisões mais assertivas. E eu fui nessa senhora, irmã Emília, doutora Emília, né, como eu a chamava. Hoje ela já está no Senhor. E eu lembro que um dos meus primeiros contatos com a Bíblia foram nas consultas com ela. Ela atendia ali em Nilópolis, numa igreja batista, né? E por ser numa igreja batista, tinha versículos, tinha a palavra, e ela era uma serva do Senhor. E ela, dentro daquela conversa, daquele bate-papo, né, me conhecendo, ela conhecia já a minha mãe, ela já tinha ajudado minha mãe numa situação que minha mãe estava passando, e ali ela foi uma coluna, um canal de Deus para a minha vida. E ali ela pedia para eu refletir em alguns versículos, ela me orientou, me ajudou muito a não temer na hora de decisões. Ela me ajudou a aprender, Danilo, a dizer não. Sabia disso? Tem gente que não consegue dizer não. E só aceita, ou só sim. E aí, às vezes, existem pessoas mais intencionadas que acabam usando, né, da boa vontade dessas pessoas que não conseguem impor limites e acaba, né, usando essas pessoas. E isso é nocivo. Isso é nocivo para aquelas pessoas que estão sendo usadas. E eu aprendi que Deus, Ele tem 3 respostas para a gente. Quem sabe aí quais são as 3 respostas? Quando a gente ora ao Senhor, quando a gente pede a Deus, Deus pode falar sim para a gente? Pode. Não? Pode. Mas Deus também fala não, ou não fala? E Deus fala assim, espera também. Então são as 3 respostas, sim, não e espera, meu filho. E por que não nós também não usarmos dessas respostas? E ali ela foi muito importante nessa fase da minha vida. Eu aprendi, eu amadureci, eu organizei muitas coisas dentro da minha vida. E graças a Deus ela ministrou algo para mim que eu nunca esqueci. E foi crucial, foi muito importante no momento em que nós decidimos, né, eu e Isabel, namorarmos, noivarmos e casarmos. Eu já namorava, né, na época que eu estava lá com ela, acho que tinha 14 para 15 anos, tinha uma namoradinha. E aí, assim, eu não sabia dizer não. Eu tinha muita dúvida. E aí ela me orientou, me mostrou que eu precisava aprender, né, a tomar decisões certas. E aí a vida, né, o tempo passou, eu fui para a faculdade, já não namorava mais aquela menina, já estava solteiro. Foi quando eu conheci Isabel, nos conhecemos na faculdade. E ali, essa irmã, essa psicóloga, doutora Emília, que eu chamava ela assim, né, ela falou o seguinte, Weber, quando você for orar para Deus te enviar uma pessoa abençoada, que vá completar você, quando você tiver que namorar, quando você for casar, peça a Deus uma esposa que, quando tiver o filé mignon, quando vocês comerem o melhor, ela se alegre contigo. Mas quando você não tiver também, se porventura um dia você não tiver, ou tiver apenas o arrozinho e o ovo, ela sente à mesa contigo com a mesma alegria ao comer o filé mignon, o ovo vai ser a mesma coisa para ela. E assim, eu nunca me esqueci disso. E isso foi tão importante porque eu vi na Isabel, minha esposa, essas características. Uma pessoa, uma jovem, obediente aos seus pais, uma família de caráter, com princípios, um pai e uma mãe trabalhadores, ela também uma filha muito abençoada, obediente,
estudiosa, trabalhadora, e graças a Deus o Senhor nos uniu e pudemos escolher um pelo outro, e hoje, graças a Deus, vocês conhecem minha família, assim, temos um casamento muito bem ajustado, né? Não é perfeito, mas é bem ajustado, é um casamento no Senhor, abençoado por Deus, uma família abençoada por Deus. Escolhas. Deus nos ajuda, nos orienta a escolhermos bem. No livro de Ruth, nós vamos ver vamos conhecer aí a história de uma família cuja o pai, né, Elimeleque, casado com Noemi, estavam passando uma certa dificuldade aonde moravam. Diz a palavra, né, lá no início de Ruth, que houve uma fome grande em Belém, né? É até para os teólogos, né, a gente fala Belém é casa de pão, né? Então, houve fome na casa de pão. É para a gente pensar sobre isso, refletir. Belém, houve fome. E por haver fome naquela região, Elimeleque, ele pega sua esposa, seus filhos, e ele vai para Moabe. Moabe é uma região onde havia um povo inimigo do povo de Deus. Um povo que era idólatra, um povo que não temia ao Senhor. E Elimeleque faz essa escolha e sai com Noemi, seus 2 filhos, né, Molon e Quilion, e vai para essa terra do povo inimigo. E ali eles moram por aproximadamente 10 anos. Seus filhos casam com Ofra e Ruth, né? Os 2 filhos casam com as duas mulheres daquela região, moabitas. Só que a Bíblia fala que Elimeleque morre naquela terra, seus 2 filhos também morrem naquela terra, e ali Noemi fica viúva, Ofra e Ruth, né, suas noras também ficam viúvas, e ela fala com elas, olha, eu vou voltar para minha terra, porque eu vi que Deus tem abençoado Belém, a nossa terra tem prosperado, Deus tem abençoado, eu vou voltar para lá, e vocês estão liberadas, vocês podem ir. Eu não tenho mais filhos para que vocês possam casar com eles, né? E gerar outros filhos e dar continuidade. Meus filhos morreram, vocês podem ir, vocês podem ficar na terra de vocês. Ofra decide seguir e Ruth escolhe o quê? Ficar com a sua sogra, ou seja, caminhar com a sua sogra, voltar para Belém. E ela fala declara um dos dizeres um dos mais bonitos da Bíblia, né? O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, né? Algo tão lindo, né? Tão bonito. E ela declara confiar no Deus de Noemi, servir ao Deus de Noemi, e volta para Belém com Noemi. E ali a gente sabe, Ruth, ela é muito abençoada. Ela casa com Boaz, né? E na linhagem deles vem o quê? O Messias. E ela entra na genealogia de Jesus, porque escolhe o quê? Seguir a sogra, crer no Deus da sogra dela. Então, assim, olha como nós vemos aí escolhas dentro desse contexto. Elimeleque, né, um chefe de família, escolhe, e podemos entender que foi uma escolha, talvez uma escolha errada, não muito assertiva, porque ele morre, seus filhos morrem, né, e vai para uma terra que não é uma terra abençoada, um povo não abençoado, um povo que não conhece ao Senhor, e escolhas, decisões erradas. Mas quando tememos a Deus, né, quando buscamos ao Senhor, Ele nos direciona, Ele nos dá a oportunidade o quê? De voltarmos, né? De convergirmos aí e irmos para a direção que Ele nos está orientando, nos orienta. E assim o quê? Deus muda,
né, a nossa sorte, o nosso desfecho, o nosso fim, que talvez seria para algo ruim. Quando buscamos ao Senhor, Deus nos abençoa e com certeza cantaremos o hino da vitória, em nome de Jesus. Então, assim, escolhas erradas, decisões, consequências desastrosas. Vimos aqui, né, a escolha de Elimeleque, mas também tem as escolhas que a Tânia tomou. Eu falei Tânia assim, mas não era para falar, mas falei. Tânia é minha mãe. Não é nenhuma irmã aqui, não. Nem sei se tem Tânia aqui, não, né? Tem alguma Tânia na igreja? Não, né? Ainda bem. Mas Tânia é minha mãe. E minha mãe, ela começa a trabalhar, minha irmã, a partir dos 15 anos. Minha mãe teve poliomielite. Na época, era muito escasso vacina, né? E criança, ela teve uma deficiência física. E com toda a dificuldade dela, né? Aquela deficiência na perna dela, toda a dificuldade dela, ela não se envergonhou, ela não deixou se abater, e ela era uma das irmãs, né? Ela tinha outros irmãos ali, tinha umas 3, só que Tânia, né, minha mamãe, ela decidiu, ela escolheu, desde a juventude dela, trabalhar e estudar. Ela começa a trabalhar com 15 anos numa padaria na Pavuna. Ela saía lá de dentro de Santa Teresa, se eu não me engano é Belfor Roxo ou Caxias, não sei, mas eu acho que é Belfor Roxo. Depois do Redentor, lá para dentro. Saía de Santa Teresa, ia para a Pavuna, pegava na padaria às 6 da manhã e saía às 4 para 5 horas da tarde e depois estudava no Colégio Mercúrio. Então ela trabalhava e estudava, enquanto os seus irmãos se divertiam. Iam para os bailes, iam para os coretos, para as praças, para os bailes em São João. Minha mãe já optou em trabalhar e estudar. E hoje, a gente vê o resultado dessas escolhas. Uma pessoa que venceu na vida. Graças a Deus, venceu na vida. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com a sua situação física não favorável, ela venceu na vida. Pôde criar seus filhos, graças a Deus minha mãe pôde pagar um bom estudo para mim, pôde me dar uma direção para a vida, e assim eu escolhi também a profissão que ela teve, eu tenho também, e graças a Deus ela venceu. Enquanto a partida, assim, seus irmãos também não tiveram tanta, não foram tão bem sucedidos na vida, né? Então, assim, dentre os irmãos, aquela que mais se destacou foi aquela que escolheu o quê? Investir na sua vida enquanto jovem. Não que depois de uma certa idade não dê também, claro que dá. Sempre há oportunidade para recomeçar. Nunca é tarde para estudar, para terminar os estudos, para concluir uma faculdade ou para fazer uma faculdade. A gente vira e mexe no jornal. Às vezes é mais difícil, porque tem a família, tem que dar conta de muito mais coisas, né? Mas por isso que a palavra para os juniores, para os jovens, né? Ela é hoje, né? É tão importante, porque assim, as escolhas que vocês tomam hoje, as decisões para a vida de vocês hoje, vai repercutir lá no futuro de vocês. Enquanto muitos, não aqui, graças a Deus aqui não, mas aí fora, jovens que não querem parar de estudar, não querem fazer um curso, mas só pensam em se divertir, em curtir, vai para a praia, vai para não sei onde, vai para a festa, vai para jogar videogame, só quer isso. E a vida vai passando. Daqui a pouco, pode ser tarde. Ou existem muitos jovens que estão pagando um preço hoje, que daqui a pouco você vai querer, o jovem vai querer e não vai conseguir, porque aquele ali já pagou o preço e já vai estar desfrutando.
Eu lembro que tem um menino lá na igreja que a gente congregava, que ele se dedicava muito aos estudos, e ele sempre quis ser militar, irmã Mona Lisa. E ele estudava, eu perguntava, e aí, como é que está, meu querido? Ele, tio Weber, não tenho saído, meus pais vão para a festa, meu pai vai para isso, eu não tenho ido. E ele, às vezes, até para a igreja ia menos do que os outros. Isso é ruim? Não, é o momento, é a necessidade, é importante. Estudar é importante, ele sabia da responsabilidade, daquilo que ele queria. É uma escolha. Ele não deixava de ir, mas ele ia menos. Às vezes não participava das atividades dos jovens, porque estava lá. Eu perguntava ao pai dele, doutor Ricardo, como é que está Yuri? A Yuri está estudando, não pôde vir não. Ou tem um intensivão no curso. Hoje é um jovem de 20 e poucos anos, capitão já do Exército, né? Capitão do Exército. Eu acho que o seu salário, vocês devem saber mais do que eu, acho que está mais de 10 mil reais. Um jovem de 20 e poucos anos, vai ser papai agora, casou. Uma carreira abençoada, uma vida pela frente, né? Eu vejo assim, hoje ele viaja, já foi para fora com a esposa, olha que legal, né? Curtindo a sua independência, mas houve uma época na vida dele que ele o quê? Ele teve que abrir mão. Então, assim, existem escolhas, decisões que nós fazemos, com certeza a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, assim, é o preço que é pago. Escolhas abençoadas, decisões abençoadas, com certeza vocês vão colher, nós iremos colher coisas abençoadas. Agora, quando escolhemos mal, daí às vezes nem colhemos, né? Ou colhemos coisas que não queríamos, né? Mas precisamos ser justos conosco mesmo, com nós mesmos, né? Com nós mesmos, de reconhecermos que o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, nós vamos ter resultados, né? Então, assim, hoje a gente vê, né? Quem está nas redes sociais, né? Os jovens estão bem antenados nisso daí. A gente vê nas redes sociais pessoas hoje o quê? Em busca de quê? De curtida, de fama, de quê? De seguidores, né? De likes, né? Como diz aí o termo hoje da internet, aí, da rede social, de like, querendo ganhar seguidor, querendo ganhar fama, né? E influenciando outros jovens, e nem sempre a influência é boa, nem sempre a influência é boa. E aí a gente vê esses jovens em busca o quê? De aprovação, e às vezes escolhem errado. Ontem eu estava vendo um jovem que ele passa de moto, ele filma. Não sei se vocês já viram. Ele filma, ele para no sinal, o que ele faz? Ele dá um tapa no capacete do outro motoqueiro sem ele conhecer. Ele vem de moto, aí ele bate na cabeça do motoqueiro. E aí, cara? Aí o cara olha assim. Aí ele, e qual é, Serginho? Que Serginho o quê? Aí o cara fica bravo com ele. Aí ele sai, avança o sinal e fica rindo. Por Deus, irmãos. Eu falei, qualquer dia esse camarada vai se dar mal. Ele pegou o pessoal que fica com o braço lá de fora do carro, ele passa batendo no braço assim, ó. Olha o braço para dentro, a pessoa toma um susto. Aí pega uma pessoa, um policial que já está, de repente, uma pessoa armada ali, que pode dar ruim para ele. São escolhas. Ele está seguindo esse caminho, mas é algo que pode vir a dar errado. E tem gente que acha legal e às vezes vai até copiar, Danilo. Olha o problema aí. Então, assim, são escolhas que o homem toma, né, que nós tomamos, que nem sempre vão ser escolhas abençoadas pelo Senhor. No texto que nós lemos, nós vemos Jesus entrando numa casa, convidado, né, por Marta, a hospedar-se, a passar ali um período, a descansar, talvez, naquela casa. Marta, né, Maria e Lázaro eram irmãos.
E Jesus costumava passar ali naquela aldeia chamada Betânia e pousar ali na casa deles. Mas nesse dia aqui, não sei, professor Alex, de repente a casa poderia estar um pouco bagunçada, a gente não sabe, né? Mas eu sei que Marta estava bem preocupada em arrumar a casa, em pôr as coisas em ordem ali e a servir a Jesus, né, o alimento na mesa. E eu vejo assim, a atitude de Marta, não a condeno, jamais, não a condeno, porque vejo uma pessoa preocupada com o bem-estar, né, daqueles que estão vindo, dos seus hóspedes, dos seus visitantes, uma pessoa, acredito eu, receptiva, né, hospitaleira. Isso é bacana, eu acho isso muito legal. Mas não condeno Marta. Mas só que dentro desse contexto aqui, Jesus traz um ensinamento para a gente. Ele também, né, ele exalta o quê? A atitude de Maria. E ele orienta Marta, né? Jesus não vai e condena Marta. Jesus vai e orienta. Marta, Marta, por que você anda inquieta? Você está preocupada com o que fazer, muitas coisas. É como Jesus estava falando, estivesse falando assim, olha, Marta, esse não é o momento de você estar preocupada aonde a cadeira está, nem sei se tinha cadeira, né? Eles estavam no chão, né? Mas vamos supor se tinha cadeira. A cadeira está certinha na mesa, ou se está tudo, o tapete está certinho aí. Não se preocupa com isso, Marta. Não turbe o vosso coração por causa disso. Descansa, Marta. Olha, vem para a mesa, vem para cá, Marta. Faz como Maria. Fique aqui aos meus pés e ouça a palavra que está sendo ministrada, ou seja, ouça o ensino que eu estou trazendo para vocês. Isso é mais importante do que qualquer coisa que tenha que se fazer naquele momento. Maria escolhe o quê? Estar sentada, ouvindo, recebendo dos ensinamentos. Marta já estava preocupada em preparar ali o ambiente, arrumar o ambiente. Escolhas o quê? Diferentes, né? E o Senhor, ele destaca a escolha de quem? De Maria. Jesus diz que a escolha de Maria foi mais assertiva. Ou seja, Maria buscou o Senhor, Maria aproveitou o quê? A oportunidade de Jesus na casa dela ali, e ela está recebendo daquele ensinamento, da ministração do próprio Senhor Jesus. E são escolhas, Eu louvo a Deus hoje porque você teve a oportunidade, né? Você pôde, né? Sem querer julgar, longe de mim isso, mas você pôde escolher estar aqui. Talvez você tenha deixado algo para fazer e entendeu que estar no culto, né, pela manhã, na EBD, adorar o Senhor nessa manhã, é a sua prioridade. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos recompensa. O que você veio nessa manhã colocar diante do Senhor, eu não tenho dúvidas que Deus está ministrando no teu coração. Você vai sair daqui e você vai receber a porção que Ele tem para você nessa manhã. Você vai para a tua casa com a palavra de Deus no teu coração. Não porque o irmão Heber está ministrando, não, mas porque você já louvou o Senhor, você já orou ao Senhor, na ministração dos louvores, como Deus fala comigo, irmãos, no louvor. A letra do louvor, a ministração, às vezes eu chego aqui, sabe, como uma pedra. Eu falo, Senhor, eu preciso chorar, eu estou seco, Senhor, eu preciso me quebrantar, eu preciso que o Senhor... E às vezes uma letra de um louvor, uma ministração, eu já falei para essa jovem abençoada aqui, quando ela ministra, assim, não, os outros também, mas teve um momento aqui que eu entrei, um culto, eu falei para ela,
quando ela ministrou, né? Quando ela ministrou naquele dia, como Deus tocou no meu coração. Como eu senti assim, Deus me quebrantando. E como eu precisava daquele quebrantamento, sabe? Tem momentos que a gente chora, as lágrimas vêm aos olhos, mas é por quê? Porque você está com o coração o quê? Disposto a adorar o Senhor. Escolhas. Você decidiu adorar ao Senhor. Quando a gente vê aqui, lá em Josué, é um texto também que eu gosto muito, né? Você já deve ter ouvido, né, esse versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha também, Danilo, irmão Evandro. Há uma decisão nesse versículo. Josué 24:15. Josué, diante do povo lá, fala, olha, vocês vão ter que se decidir. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ou o Deus do Eufrate, o Deus dos pais de vocês. Escolhei hoje a quem servais. Ou seja, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de escolha. Josué está falando para eles. Aí ele fala, olha, vocês vão escolher. Eu já escolhi. É como se Josué estivesse falando isso. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando o seguinte, olha, por mais que vocês escolham os deuses lá da além do Eufrate, os deuses dos amorreus, esses outros deuses pagãos, por mais que vocês escolham segui-los, eu vou seguir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu estou escolhendo Deus. Eu quero Deus. Isso fica de ensinamento para a gente, serve de ensinamento para a gente. De repente vocês vão chegar na universidade, vocês vão ter experiências assim de colegas, de grupo de trabalho, que vão crer em Deus diferente do teu Deus, que é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, da palavra. Mas vocês vão ter que ter essa convicção no coração de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. Por mais que eles professem a fé em outro Deus, você conserve no seu coração a fé em Jesus sempre. Sempre. É assim com a nossa vida, irmãos. São escolhas. Deuteronômio 30 também fala sobre escolha. 30:19. O Senhor fala, olha, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Colocar diante de vocês, o que é? Ou seja, está diante de vocês uma escolha, uma decisão. Eu não posso escolher, como Deus estivesse falando assim, Alex, eu não posso escolher por você, Alex. O que eu fiz por você já foi feito, já está consumado, Alex. Agora a escolha, as decisões são suas. Deus falando com a gente. Deus já deixou a palavra. Deus já entregou seu filho para morrer por nós. E isso não é escolha nossa. Porque ele fala, não foste vocês, né, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, o Senhor nos escolheu. E nós entendemos isso porque ouvimos a palavra. Nós ouvimos que Ele nos escolheu, que Ele tem um final abençoado para a nossa vida, que Ele foi preparar lugar para nós, que Ele quer que moremos, ou passemos a eternidade ao lado dele. E nós entendemos que essa é a melhor escolha. Seguir a Jesus, estar ali como Maria, aos pés de Jesus, é a melhor decisão, é a melhor escolha a fazermos. E o Senhor, Ele fala, olha, eu coloco diante de vocês, ou seja, vai estar diante de vocês, a bênção ou a maldição, o bem ou o mal.
Aí ele fala assim, ó, escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, Deus ainda nos dá a orientação. Ele coloca, Ele permite a gente viver as situações, está diante das escolhas, e Ele ainda orienta como escolhermos, ou o que escolhermos. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, escolhe de acordo com a minha vontade. Escolhe de acordo com aquilo que está na minha palavra, meu servo. E assim vocês serão abençoados. Provérbios, para fechar, Provérbios fala, as escolhas sábias o guardarão. Ou seja, escolhendo bem, sabendo escolher, você vai ser guardado pelo Senhor. Você vai ser preservado. O seu futuro vai ser guardado pelo Senhor. Não escolha viver de maneira que agrade a todo mundo. Ou não escolha agradar aos outros. Não viva dessa maneira para agradar fulano e ciclano. Mas agrade a Deus. Agrade a Deus. Escolha agradar ao Senhor. Tome decisões certas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, meus irmãos, em suas escolhas. Que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, sempre que possível, não deixem de orar. Se tiver que mudar geograficamente, né? Mudar de região, fazer uma mudança daqui para lá, comprar uma casa em algum lugar longe, ou algo do tipo, ou mudar de estado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, peça direção a Ele. Antes de vir para cá, eu não estava feliz onde eu estava. Estava congregando, mas estava muito desgastado onde eu estava e entendi que precisava tomar uma decisão. Era importante, porque a gente estava deixando de ter aquela alegria de estar no culto, não por causa de irmãos, de pastor, nada disso. Mas a gente entendeu que aquele momento já havia passado. Foi bom enquanto a gente esteve lá, e importante demais na nossa vida, na nossa construção, né, ministerial, construção de família. Foi muito importante a nossa passagem lá, quase 20 anos, naquela comunidade, naquela congregação, naquela igreja. Mas houve um momento que a gente precisou decidir. A gente tem que ir para uma outra igreja, senão a gente vai ficar morno. Senão a gente vai morrer aqui dentro. E eu pensava que Deus iria aparecer para mim, Danilo, ou enviar um anjo no meio da rua, e peraí, tomar aquele susto, você vai para ali. Ou senão ia sonhar com a fachada de alguma igreja. E não aconteceu nada, está rindo? Não, está rindo. E não aconteceu nada disso, Danilo. Eu no mercado, Danilo, estávamos orando já há mais de ano, eu e minha esposa, mais de mês sem ir na igreja, indo assim, mas por ir mesmo, porque eu sabia que eu precisava ir, mas já não estava recebendo meu coração. Isso era eu, não o problema da igreja, entenda isso. Eu precisava definir, eu precisava escolher algo, decidir juntamente com a minha família, é claro. Não é uma decisão somente de um, mas quando envolve família, é uma decisão, né, familiar, em conjunto. E aí estava eu no Guanabara de Irajá. É até engraçado, né? E uma irmã, que era também lá da igreja, a gente conversando, o esposo dela também estava conversando, e ela ministrou meu coração, Deus falou através dela.
Eu falei, pô, eu tenho orado, não tenho visto sinal de Deus para onde eu ir, aonde eu vou com a minha família. Nós temos pedido direção a Deus, mas eu não quero trocar também e ficar numa igreja que, poxa, eu não vou contribuir, não vou ser bênção para aqueles irmãos. E eu quero estar num lugar que assim, eu possa ser recíproco, possa ser verdadeiro. A gente tem que ter alegria de estar naquele lugar, em comunhão com os irmãos. A igreja precisa ter palavra. A exigência era essa. Eu colocava para Deus, Senhor, quero um lugar que tenha palavra, Senhor. Tenha palavra. Não é, isso é importantíssimo, irmãos. Tenha palavra. E ela falou, olha, talvez você fique esperando aí por anos um sinal de Deus, e Deus não vai dar o sinal para você onde você tem que ir. Mas se Ele já mostrou onde você não deve ficar, saia. Aquilo cortou minha alma, Danilo. Cheguei em casa apavorado. Falei com Isabel. Deus falou para a gente não ficar mais. Deus falou para a gente sair. Aí eu lembrei até de Abraão, né? Sai que eu vou te mostrar. Mas aí a gente orando, conversamos, eu, Isabel, Davi também participou. A gente falou, por que não a PIB? Uma igreja que nos abraçou na época do jiu-jitsu, temos uma afinidade, gostamos muito dos irmãos, somos, poxa, tão acolhidos lá, tem palavra, vamos tentar, vamos ir lá? Vamos, combinamos, conversamos com o pastor, com a Mona Lisa, olha pastor, a gente vai vir, mas não tem interesse nenhum em nada, não é para pregar, não é para, pastor, eu quero ser alimentado, eu preciso ser alimentado. Eu falei com o pastor, preciso ser alimentado. Eu não posso ficar nessa condição, está um bloqueio, eu preciso ouvir a voz de Deus, a palavra precisa entrar no meu coração. Aí, o pastor falou, Weber, venha, vem, só vem. O pastor Diego, ele sempre, assim, ele nunca chegou, mesmo na época que eu era de lá, que eu conversei com ele, estava passando uma situação difícil, ele nunca me chamou, olha, vem para a PIB, nunca convidou, ele não pesca no aquário dos outros, não. Ele, tão ético, tão abençoado, assim, na direção de Deus, falou, olha, fique à vontade para estar conosco o tempo que você precisar. E eu tenho certeza que ele orou por mim, e assim, Deus confirmou o nosso coração. Deus confirmou no meu coração, no coração da Isabel, no coração do Davizinho, que escolhemos estar na PIB, foi uma escolha abençoada, porque vocês são 100, são 1000, vocês são uma bênção na vida da minha família, tá? A igreja que a gente abraçou e estamos aqui para servi-los, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Já passei até do horário, né, professor Alex? Foi mal, professor.